Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Major Luiz, somos do Grupo Visão da Tropa. Quem não é inscrito no nosso canal, gente, vamos embora, se inscreve que a tendência é crescer com a participação de todo mundo. Vamos para dentro deles. O assunto de hoje, gente, como prometido, né? Eu vou aqui revelar o nosso projeto, o nosso trabalho de mover uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, no STF, mas não depende de nós, né? Não depende de botar advogado. Tem assim, as entidades de classe que podem mover, o rol, né, de quem tem essa possibilidade de mover, né? Partido político, entre outros, e nós visamos muito entidade de classe e partido político para mover essa ação. E houve aí uma situação aí que mexeu com o mundo político aí, nosso, né? Muita gente conformada, porque tinha isso como uma bandeira, tinha a situação lá na Alerj, se movimentando para fazer um acordo com o governo, de conceder as parcelas aí devidas e negociações. E como eu falei, né, a gente estava numa situação de luta pela GRAM, a gratificação de risco de atividade militar, entramos na briga, como não tinha mais negociação, não tinha mais acordo, o governo se posicionou que era pro-labore, não tinha de receber, nós partimos para uma situação de fiscalização no TCE. Muita gente foi contra, e contra tudo e contra tudo, nós provamos que tinha sim necessidade de fiscalização e está em curso, e se Deus quiser vai dar a grana. E mesma coisa na recomposição salarial. Recomposição salarial, que já está há mais de 2 anos sendo negada para o servidor do Poder Executivo, nós enxergamos sim, tem que ter um remédio condicional, porque houve a quebra de isonomia condicional. Gente, olha só, a ADI que a gente propõe, em cima da Lei 9436/21 do RJ, o foco dela é a declaração de inconstitucionalidade, tá ok? A Constituição Federal, ela garante tratamento igual para todos. Não tem essa situação de separar privilégios dentro dos poderes. A gente procura a retomada da isonomia entre os poderes. Por quê? Foi quebrada a isonomia nos poderes dos servidores aqui do Rio de Janeiro, onde foi concedida só para a segunda e a terceira parcela para os servidores do Poder Judiciário e Legislativo, e deixando de fora o do Poder Executivo. Isso aí é vedado, não pode. Isso aí quebra a isonomia condicional. E houve uma situação de que a lei, está na lei tipificada, né? A lei 9436, 26,10%, onde 13,5% foi dado para todos, e a segunda e terceira parcela, 13,5%, negada para o Poder Executivo, né? Então, o problema está aí, né? O problema está, gente, por quê? Por que o governador não deu? Porque ele, na própria lei, houve, que eu falei, uma pegadinha. Tem pegadinha no artigo, um parágrafo do artigo, que alega, né? Coloca ali, se tiver o Estado em dificuldade, em calamidade financeira declarada, não se vê obrigado a cumprir as demais parcelas. Isso é vedado, isso não pode uma lei conceder e, ao mesmo tempo, na sua própria lei, não dar direito, ter uma condição de ele não cumprir a sua totalidade. Isso é negado. Isso é negado na Constituição. Porque na Constituição Federal explica muito bem, em termos de recomposição salarial, ela tem que ser decretado, quando foi decretado, está em lei e tem que ser concedida. Não pode conceder e uma ressalva para não conceder. Isso aí significa restringir direito. Não pode ter restrição de direito em uma lei que conceda recomposição salarial. Tá ok? Tá bem claro? É cabível, sim. Então, muita gente falou que se entrasse com a ADI seria para tornar ela incondicional e tirar direitos de quem está recebendo. Nada disso. Ela é uma ADI parcial. Ela vai em cima do problema, ela vai em cima do parágrafo que está incondicional. Isso que a gente quer, revogando ele, aí sim, simultaneamente se vê a quebra de isonomia, onde a gente quer uma medida cautelar, que é mais interessante porque o mérito do artigo, ele se arrasta, mas a medida cautelar que tem esse pedido se resolva em 15 dias a condição da quebra de isonomia entre os poderes, porque não se pode sustentar a quebra de isonomia, a situação de um estar recebendo e outro não na própria lei. Está entendido aí, né? Então, gente, vamos aí, caminhando, né, na explicação.
viola o artigo 5º da Constituição Federal e fere o artigo 37 da Constituição Federal do Caput, né? Não tem jeito, e seus itens também, não tem jeito. E mais ainda o pessoal questiona qual seria o tipo de jurisprudência, se existe, se é a primeira vez, estamos inovando. Negativo, gente. Isso aí já aconteceu em vários outros estados. Não é novidade nossa, não, né? Só para você ter ideia, a ADI sobre recomposição salarial e com solução até com medida cautelar para restabelecimento da igualdade de servidores, né, da quebra-zombie que estava ocorreu. Vou dar só um exemplo aqui. Teve mais de 20 ADI, mas eu vou dar um exemplo aqui, né? Vou citar aqui alguns para você ter ciência, se quiser pesquisar, pode pesquisar também, né? A ADI 2381 de Rondônia, a ADI 4552 do Paraná, a ADI 4425 do Amazonas, a ADI 3431 do Maranhão, a ADI 5441 do Mato Grosso, a ADI 6254 do Maranhão, a 2135 a Nacional. Gente, é só isso aí, nós estudamos muito sobre isso para ter uma base legal para a gente elaborar a nossa ADI. Entregamos sim nosso projeto para vários partidos políticos e estamos no aguardo de ser abraçado essa situação, porque a ADI ela é cabível, né? Ela é cabível porque houve o ferimento condicional, houve a violação de direito, então cabe sim. Agora, a gente não pode admitir pessoas entrarem dando uma que seja ministro, não vai indeferir. Se for indeferir, que se indefira, mas estamos lutando sim, tem um bom direito. Vou passar aqui a mostrar a ADI agora, foi longo para chegar a esse ponto aqui, mas vou mostrar para vocês. São 13 laudas, só da inicial, fora 160 laudas em anexo. Não tem que mostrar ela toda, mas vou falar que é inicial. Vou pontuar, que dá para falar tudo, os pontos principais, para todo mundo ver o nosso projeto, nosso trabalho, para divulgar mesmo, né? Para divulgar, para ver se os partidos políticos que já estão com ela em posse, que dê sequência, alguém dê sequência, que está ficando feio isso, né? É uma situação de ilegalidade, uma coisa incondicional, aqui quebrou a isolamento condicional, tudo dá para resolver e ninguém faz nada, porque não pode estar todo o sistema fechado para entrar nessa célula e explodir tudo isso. Pô. Vamos botar a legalidade, conto com os partidos políticos que estão com o projeto na mão, ou algum presidente do partido aí, faça valer, conto quem se diz representante de classe aí, tá o desafio feito aí, se cabe, como já mostrei que cabe uma ADI, então abrace essa causa, a oportunidade está aí, faça valer a sua representatividade que foi dada aí pela nossa classe policial militar, governo militar, né? E demais aí, gente, idade de classe, também repense aí, né? Não fique preso ao sistema de que depende de desconto de contra-cheque, de servidores públicos, vai ter guerra com o sistema, com o governo, pode ter retaliação. Gente, estamos falando aqui, essa lei 9436, essa situação de negar o direito do servidor do Poder Executivo, são 423 mil servidores públicos do Poder Executivo, com seus familiares, estamos falando mais de 1 milhão de pessoas. Então, vamos atentar para isso, gente, vamos atentar. Vamos ao projeto, gente, o projeto está aí para todo mundo ver, né? Primeira página, vou página por página, primeira página ali, direcionada diretamente ao excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Aqui, primeiro, no primeira parte, estamos negritando aqui, porque peguei um espelho de um partido que nós entregamos, está o partido, está a qualificação, está o CPF, né, do presidente, o endereço, e todo no padrão que se requer uma ADI inicial, ação direta de constitucionalidade com pedido de medida cautelar, em face da inconstitucionalidade contida na Lei 9436/2021 do Estado do Rio de Janeiro, de 14 de outubro de 2021, mas especificamente no que se acha versado sob o seu artigo 1º, parágrafo 4º, né? E abaixo transcreve, aí, isso é importante para a validade inicial. Vamos na outra página, da legitimidade ativa, o item 1, né? Legitimidade ativa, aqui está no embasamento de um partido político. No embasamento da entidade de classe, tem outro embasamento, mas está tudo conforme, faz parte. O outro tópico, o item 2, que é importante, né? Da fundamentação constitucional. Como é que isso é fundamentado, gente? O artigo 93,
item 9 da Constituição Federal exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, e a revisão geral anual constitui matéria legislativa diversa. Aí que eu falei, né? É o que eu falei. A situação recomposição salarial atinge a Constituição Federal, né? Diferente da situação de fosse um aumento, igual a grão, um aumento disfarçado. Não foi excepcionado entrar no STF, tinha que ser um caminho local e se fosse subir para Brasília, seria no STJ. Agora, a recomposição salarial não. Ela é um direito constitucional, é um ferimento direto à Constituição, artigo 37, o item 10 e outros direitos aí também, né? Então, o embasamento da emenda constitucional existe sim. Há o direito sim de entrar com ADI no STF. Nós temos exemplo aqui, né? Puxando na terceira página aí, na fundamentação constitucional, dá muito exemplo que cabe ao Poder Executivo a sua regulamentação de conceder a recomposição salarial. Não cabe aos outros poderes segmentados, né? Não cabe ao Poder Legislativo nem Judiciário. É exclusivo do Poder Executivo a recomposição salarial. E como é que foi feito aqui, Major? Como é que a segunda e terceira parcela foi concedida para os poderes judiciário e legislativo e o governador não se meteu nisso? Poderia acontecer isso? Não poderia acontecer, gente, não poderia acontecer. Mas na própria lei, na pegadinha, né, em cima disso, que foi concedida a primeira parcela, o presidente do TJRJ, ele argumentou, né, muito bem para poder conceder a parte dele, porque ele não era ele que estava dando, ele estava cumprindo só o que o governador deu através do decreto. Quando ele decretou, ele recepcionou a lei 9436, ele teve um decreto para dar a primeira parcela e ali estava também vinculado a segunda e terceira parcela. Então, ele, na obrigação de fazer, a lei se impõe, ele foi e concedeu. Na mesma esteira, o presidente do TCE o fez, né? E botamos isso aqui consignado, né? Na situação dos fatos, quando a gente narra sobre essa situação aqui, a gente vem puxando todo o histórico dos fatos, é muito importante. Eu vou pegar essa parte aqui, vou até ler dos fatos, que é importante para o pessoal entender que não é só o descumprimento em cima da norma, né? A pegadinha que existe na 436. Tem todo o histórico dos fatos que comprova o erro grave aqui e uma situação orquestrada para conceder no ano eleitoral a primeira parcela e a pegadinha na lei, onde deu margem de conceder só para o Poder Legislativo e Judiciário, deixando o Executivo de fora. Será que estava tudo já orquestrado sobre isso? Então a gente foi em cima disso, foi em cima dos fatos, que colabora muito com a decisão dos ministros, né? Do ministro que vai pegar a tutela a inicial, a medida cautelar, né? Então, dos fatos é muito importante. Vamos dos fatos aqui para todo mundo entender, gente. Dos fatos. Cumpre inicialmente citar que a Lei Estadual RJ número 9436/21 foi editada com a finalidade de conceder recompensa salarial para todos os servidores públicos desse Estado, sob o somatório dos indícios anuais atrasados, correspondente ao período de 2017 a 2021, e se chegou ao percentual de 26,10%, a ser dividido em 3 parcelas. A primeira parcela equivalente à metade desta perda inflacionária, no percentual de 13,05%. Foi reparada para todos os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, no ano 2022, em cuja ocasião se deu o pleito eleitoral e o governador foi reeleito. Vale ressaltar que antes das eleições de 2022, o governador aderiu às leis federais complementares 192, de 11 de março de 2022 e 194 de 23 de junho de 2022, que reduzia a arrecadação do ICMS dos combustíveis derivados. Contudo, foi amplamente divulgado que o governador Cláudio Castro entendia que essa adoção não iria comprometer as finanças estaduais pertinentes ao orçamento anual para o ano subsequente. Ocorre que, no ano de 23, a segunda parcela da reposição correlata a 6,5% de prejuízo oneroso foi negado ante a argumentação do próprio governador, que não seria possível arcar com o dispêndio, haja vista ter o Estado, em virtude das leis federais 19294, atingido um grande déficit financeiro. Isso foi fato, né, gente? Porém, após negociação com o ministro Fernando Haddad, entendimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as leis complementares 192 e 194 foram revogadas com a criação da Lei Complementar Federal 201, de 24 de outubro de 23, que levou o Estado de Janeiro a ser compensado em 3,6 bilhões de reais, que supririam as perdas da arrecadação, fato este que ensejaria o pagamento da segunda parcela dos atrasados da reposição salarial, que, no entanto, não ocorreu.
Né? Ato contínuo, em 2024, a terceira parcela devida também não foi implementada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, sob a alegação de que, por haver grande déficit, não foi possível incorporar a previsão orçamentária anual de 2024. Né? Sucede que, para restabelecer equilíbrio financeiro, foram implementadas medidas dadas como saneadoras ligadas ao aumento do ICMS, que passou a 20% da taxa modal de produtos e serviços, bem como aumento de produtos e serviços a sofrerem taxação de 2% sobre itens vinculados ao Fundo de Combate à Pobreza. Medida esta que, totalizando o aumento da tributação do ICMS para 22%, levou o Estado do Rio de Janeiro a ser o ente federativo com a maior taxação do Brasil, fato que gerou uma arrecadação superávit de mais de 15 bilhões de reais ano, e mesmo assim as parcelas em atraso da reposição salarial se mantiveram negadas. Já em 2025, devido à grande insatisfação dos servidores públicos do Poder Executivo, evidenciadas, no início de fevereiro, em manifestações perante a Alerj, o governador prometeu, por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado estadual Rodrigo Bacelar, que iria abrir com representante de classe dos servidores públicos do Poder Executivo para deliberar a possibilidade de pagamento das parcelas pendentes da recomposição salarial, porém sem garantia da concessão, haja vista que o Estado de Janeiro, por estar sob regime de repressão fiscal em tentativa de melhor acordo do programa do pleno pagamento de dívida dos Estados com a União, PROPAG, ainda se encontra dificuldades orçamentárias. Ou seja, uma enrolação, né, gente? Transcorre que não se pode admitir a descontinuidade do pagamento de uma recomposição salarial, já iniciada por força da lei, e não ocorrer o desfaz de sucessivas delegações orçamentárias. Mais ainda, torna-se inaceitável saber que a plenitude da recomposição salarial, por força da lei 9436/2021, foi efetivada na ocasião própria, nos anos de 22, 23 e 24, aos servidores públicos do Poder Legislativo e Judiciário, fato este que, gerando indignação aos servidores do Executivo, por também se acharem amparados da mesma lei, evidencia a quebra de isonomia constitucional. Ressalta-se que os servidores do Poder Judiciário já tiveram suas recomposições salariais exauridas por meio de decisão do presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Cardoso, publicado em Diário Oficial do Rio de Janeiro, em 10/1/23, conforme verbes. Como aqui, gente, no despacho, na decisão do presidente do TJRJ, que foi decisivo para dar a segunda e a terceira parcela aos servidores do Poder Judiciário, né? E na mesma linha, os outros órgãos do Poder Legislativo também o fizeram, tá ok? Muito importante isso aqui. Abre aspas. A Lei Estadual 9436/21 autorizou o Poder Executivo a conceder recomposição salarial para o funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro, mencionando expressamente os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Artigo 1º. O índice de recomposição, o período apurado, o seu parcelamento também foram expressamente definidos em lei, restando ao Poder Executivo regulamentar a matéria, explicitando o percentual da recomposição apurado pelo índice estabelecido na legislação. Diante desse dever legal, o Poder Executivo editou o Decreto Estadual 47933 de 2022, em que estabeleceu 13,05% como índice de reajuste para 2022, artigo 2º, correspondente a 50% da variação do Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo IPCA, acumulado desde o dia 6 de setembro do ano de 2017 até 31 de dezembro de 2021, a contar de 1º de janeiro de 2022, nos estritos termos da lei estadual citada. A aplicação da Lei 9436/21 se impõe. Sua regulamentação demandava a edição do decreto do Poder Executivo tão somente para se fixar o percentual do IPCA, pois na ocasião da aprovação da lei, o referido índice ainda não estava estabelecido. Desta forma, o Decreto Estadual 47933/22 produziu efeito no âmbito do Poder Judiciário, no tocante ao índice de recomposição. A primeira metade a contar de 1º de janeiro de 2022, a segunda metade em 2 parcelas anuais sucessivas, restando devido nesse momento a recomposição de 5,62% a contar de 1º de janeiro de 2023, mesmo não observa em relação ao ditame específico da Lei Estadual 952 de 4 de janeiro de 2023, que foi IPCA daquele ano, né, de 23, se necessário seu cumprimento na forma de concedido 5,9%, relativo ao índice de preço consumidor amplo IPCA acumulado no ano de 2022, de forma a recompor a remuneração dos servidores pelas perdas inflacionárias no mesmo período, em obediência ao disposto do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República Federativa Brasileira. Tá aí,
tá aí, foi decisório, né? A decisão do presidente do TJRJ, do desembargador Ricardo Cardoso, né? Que proporcionou tudo isso. Caberia ao governador questionar isso com uma ADI no STF, porque é privativo dele? Até caberia, mas o presidente do TJRJ, ele não foi ele que concedeu, ele falou, foi o próprio governador com o decreto, quando ele recepcionou a lei se impõe. Pelo decreto, ele iniciou até o final, e assim ele o fez, assim os dois poderes fez, e o governador não foi cobrado no Poder Executivo, então tem que ser cobrado para fazer o conserto em cima de uma ADI, porque houve a quebra de isonomia aqui configurada, tá ok, gente? Tá bem explicado? Né? Na mesma linha aqui, o presidente do TCE-RJ, conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, na época, decidiu pelo pagamento das segunda e terceira parcelas respectivas, do ano de 23 e 24, através das resoluções TCE número 419 e a 434. Nós botamos aí, né, a solicitação, a decisão do presidente do TCE-RJ também. Vamos lá embaixo, na outra parte, dando sequência, gente. Verifique-se que no texto da Lei Estadual do Rio de Janeiro, número 9436/21, é previsto que a reposição de 2017 e 2021 deveria ser feita em 3 parcelas, sempre no primeiro bimestre de cada ano. Primeiro 50%, 22%, a segunda 25%, 23% e a terceira 25% e 24%. Né? Até aí tudo bem. Abaixo a gente vai complementando o que foi noticiado no jornal que o governador concedeu 26,10%, né? Isso até ajudou a ser eleito, aquela coisa toda, 22%, né? E dali ele falou que tinha parcelas, que o impacto financeiro da primeira parcela foi 2,9 bilhões, né, do impacto financeiro para o Estado, e as outras seriam, em média, 1,45 bilhão de reais. Então, 1,45 bilhão de reais, isso aí poderia pagar sim, né? Agora, aquele amuleto que dava para ele não pagar, ele usou e é uma situação que restringe o direito incondicional e está às claras também aí, né, gente? Vamos embora aí, passando aí. Bom, é importante, gente, vamos pular para o outro tópico para ficar, a gente dar sequência. E item 4, do cabimento da ADI. A presente ação tem por finalidade demonstrar a incondicionalidade material objetiva visando buscar o reconhecimento da controvérsia constitucional e consequente revogação do parágrafo 4º, artigo 1º da Lei 9436/2021, que afronta sobremaneira a garantia constitucional, tendo em vista que tal norma restringe a recomposição salarial dos servidores públicos do Poder Executivo. Tá ok? Tá aí, tá bem claro. Exemplos diversos aí de outras ADI. Vão para dentro, gente. Torna-se evidente que o autor da elaboração da Lei 9436/21, de forma conflitante com a Constituição Federal, inseriu o artigo 4º, inseriu o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9436/21 como subterfúgio para não cumprir a própria recomposição salarial na sua totalidade, nesses termos. Tá, aqui eu puxo a lei toda, vamos no que está grifado, o grifo nosso aqui, o parágrafo 4º, para todo mundo entender que o dedo na ferida é aqui no parágrafo 4º do artigo 1º. Parágrafo 4º. O Poder Executivo fica desobrigado a cumprir o disposto no caput nas hipóteses de calamidade financeira declarada. Está aqui, gente, a pegadinha está aqui. Isso tem que ser derrubado. Por isso que a ADI ela é parcial. Derrubando isso, abre o clarão para poder se resolver tudo, tá ok? Tira o amuleto. A gente quebra esse amuleto e ali fica sem subterfúgio para poder fazer o que está acontecendo aí, de não dar a reposição salarial para todos os servidores públicos, como tem que ser, na constitucionalidade, assim, no pé da letra, né? Artigo 37, item 10, recomposição salarial é para todos, não é para segmentos. Vambora, gente. É notório que, na ocasião da implementação da Lei 9436/21, em 14 de 2021, a forma de concessão da recomposição salarial tornou-se parte da Lei Orçamentária Anual, LOA, com a devida previsão de pagamento. Gasto este que veio a ser materializado na iniciação que se deu através do Decreto-Lei 47933, de 27 de janeiro de 22, é o que eu falo. É o que o presidente do TJRJ falou muito bem claro. Não é ele que está concedendo, não. Ele está só cumprindo o que foi decretado, que foi regulamentado pelo governador através do decreto 47933. Observando os princípios que orientam a administração pública, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal.
De certo que iniciada a recomposição salarial prevista na própria Lei 9436/21, com o pagamento de 50% das perdas inflacionárias, as duas outras parcelas se tornariam obrigatórias dentro da previsão orçamentária do ano. Eis que o parágrafo 4º, artigo 1º da Lei 9436/21, se caracteriza como incondicional por contrariar a Constituição Federal de 88, em seu artigo 37, item 10. E desta feita ocorre a necessidade de revogação desse trecho adverso à lei maior. Esse é o mérito da lei que a gente quer, né? Por certo que a previsão proeminente, a LAVA, se deu com a finalidade de negar o que a própria norma estabelece, e desta feita deixar de efetivar os pagamentos da segunda e terceira parcela da recomposição salarial, que se avizinhavam. Fato que se deu margem para que os responsáveis pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, possuidores de administração financeira própria, efetivassem as respectivas parcelas suplementares e, assim, por não concordância do Poder Executivo, suceder a quebra de isonomia salarial constitucional entre servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Está tudo aí, gente. O mais importante que a gente quer, a medida cautelar. Vamos medida cautelar porque o que a gente quer restabelecimento, a gente quer receber esses 13,5% faltantes. A gente quer que estabeleça isso. Então, uma medida cautelar sai em 15 dias, que é algo importante que a gente quer, que o pessoal tem que enxergar isso, né? É a medida cautelar. Item 5, gente. Da medida cautelar. É ser disso que não há como prosperar uma política de privilégios e exceções que atenda apenas uma casta do funcionalismo estadual em detrimento de todo o restante do corpo, fato que fere de morte o direito à recomposição salarial consubstanciada no artigo 37, item 10 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vede que, na prática, os contemplados com a totalidade da reposição salarial por força da Lei 9436/21 são justamente aqueles que já detêm, em média, as melhores remunerações do Estado do Rio de Janeiro, conquanto que os servidores do Poder Executivo, que em média salarial possuem as menores remunerações, só receberam a metade da reposição salarial do ano de 2022. Viluma-se que, pelos dados do próprio governo, por intermédio do Caderno de Recursos Humanos da Casa Civil, atualizado no ano de 2024, tais servidores públicos estatutários e militares somam 423.687 pessoas vinculadas nas folhas de pagamento do Poder Executivo, quais sejam 178.834 ativos, 159.813 inativos, 85.030 pensionistas. Nesse entendimento, são exatamente os servidores públicos do Poder Executivo Estadual empregados na área de saúde, educação e segurança pública, os que mais necessitam da medida cautelar, em caráter de urgência para desta feita recuperarem o poder de compra, até então estabelecido apenas aos servidores públicos do Poder Legislativo e Judiciário. Isso posto, no presente caso, impõe-se o deferimento na medida cautelar, para que sejam imediatamente contemplados os servidores públicos do Poder Executivo, com o valor da defasagem remuneratória ocasionada pelo não pagamento da segunda parcela, 6,5% sobre a remuneração de 2021, a contar de janeiro de 2023, bem como a terceira parcela, também 6,5%, a partir de janeiro de 2024, efetivando a imediata percentual de 13,05% da remuneração de 21, correspondente à metade devida da reposição salarial em sua plenitude, o que já é a realidade dos demais servidores públicos do Poder Legislativo e Judiciário, uma vez que presente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora e que se encontram suficientemente evidenciadas nas razões aduzidas no decorrer do expediente inicial, destarte, conforme se destacou, a concessão total das parcelas da reposição salarial efetivada somente em favor dos servidores públicos dos poderes legislativo e judiciário, em detrimento aos servidores do Poder Executivo, viola frontalmente o princípio da isonomia constitucional. 2 pedidos. Ante o exposto solicita: 1. Por medida cautelar, em conformidade com os parâmetros assegurados aos servidores públicos dos poderes legislativo e judiciário, seja restaurada a isonomia em favor dos servidores públicos do Poder Executivo com a imediata implantação do percentual de 13,05%, referente à remuneração recebida no ano de 2021, qual seja a metade da reposição salarial devida que ocasionou a defasagem remuneratória ocasionada pelo não pagamento da segunda e terceira parcela da reposição salarial, as quais foram computadas em 6,5% cada uma. 2. Caso o relator julgue indispensável, seja levado a efeito a oitiva do Advogado-Geral da União, AGU, bem como o Procurador-Geral da República, PGR, conforme determina o artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9868/99. 3. Seja o Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu representante, intimado a dar cumprimento à medida cautelar,
por restrita legalidade constitucional. 4. Seja oportunizado ao representante legal do Estado do Rio de Janeiro, governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva, bem como procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, para querendo apresentar contestações. 5. Seja requisitada em conformidade com o artigo 8º da Lei 9868/99 a manifestação do Advogado-Geral da União, AGU, bem como o Procurador-Geral da República, PGR, acerca do teor da ação. E 6. Que no mérito seja reconhecida a procedência do pedido e, consequentemente, declarado inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Estadual 9436/21, ensejando a sua imediata revogação, como devido reparo ao direito constitucional da recomposição salarial, por perdas inflacionárias consubstanciadas no artigo 37, item 10 da Constituição da República Federativa do Brasil, /1988, neste termo pede deferimento, Brasília, a data 25. Tá aí, né? Tá tudo aí, às claras. Já mostramos, estamos há 2 meses com isso trabalhando, correndo atrás. Gente, tem que sair. Ou que o governador, mediante essa exposição toda, essa exposição agora midiática, para todo o Brasil, Brasil afora aí, que vai rodar tudo que é lugar, que partido político, que estão com a DI na mão, pô, vamos dar entrada, né? Já passou da hora de representar. Representante aí de classe, que é deputado federal, que tem acesso ao seu partido, ou entidade de classe de Brasília, está sempre em Brasília, chegou a hora da verdade, né? Governador, tá aí, é só assessoramento para fazer o certo, tá tudo aí. Tá ok, gente? Aqui a gente mostra toda a verdade, a gente vai continuar correndo atrás, a gente vai continuar correndo atrás, batendo na porta de todo mundo aí, basta um para poder fazer as coisas acontecerem, o que a gente quer. Major Luiz, um abraço.